Queridas irmãs e irmãos, eu não sei qual foi o santo que disse isso, mas eu vou chutar, tá? Eu acho que foi São Vicente que falou. Os pobres nos evangelizam. É uma frase muito importante na tradição espiritual da igreja, essa frase. Os pobres nos evangelizam. É o caso do evangelho de hoje, em que Jesus toma como exemplo uma mulher pobre, uma viúva. E a liturgia acrescenta outra viúva à história, que é a viúva de Sarepta. Jesus parece gostar muito dessa mulher, dessa história da viúva de Sarepta, porque no Evangelho de Lucas, quando Jesus faz uma homilia na sinagoga, ele cita a viúva de Sarepta como exemplo para os judeus, e eles ficaram enfurecidos, porque ela era uma mulher pagã. Mas Jesus não escolheu por ela ser pagã, não é isso. Escolheu ela porque Elias não foi enviado a ninguém de Israel, mas foi enviado a uma mulher de Sarepta para anunciar a abertura do reino de Deus para todo mundo, né? Não só para os judeus. Então, aqui tem algo próprio de Jesus. E o algo próprio de Jesus é confrontar, né, aquela consciência, digamos assim, dos judeus de pensar que a salvação pertencia à raça deles. Jesus confrontou isso. E essa confrontação de Jesus, evidentemente, que deu ruim para ele, né? A gente sabe o resultado, que é a cruz, né? Mas ele confrontou. Então, por exemplo, ele usou uma pessoa samaritana. Vocês sabem que os samaritanos não são judeus, eram judeus, né? Mas não são agora, não eram no tempo de Jesus, e se davam muito mal com os judeus, e Jesus contou aquela parábola do bom samaritano, né? Agora a situação é diferente. Ele está na entrada do templo. Não sei se eu já tive a ocasião de dizer para vocês, o templo de Jerusalém é como uma cebola cheia de camadas. E quanto mais para dentro do templo, menos pessoas entravam. E, ao que parece, Jesus está na segunda camada interna do templo, que é o pátio das mulheres. Porque ele está vendo uma mulher fazer a oferta. E porque o cofre fica nesse pátio das mulheres. E aí, esse pátio, como é que funcionava? As pessoas passavam, faziam suas ofertas, e as ofertas caíam no cofre do templo e faziam barulho. A gente sabe disso hoje, pelas escavações, né? pela planta do templo, por tudo que sabe e descobriu, a arqueologia descobriu a respeito do templo. Então, a gente fica imaginando a cena. Jesus lá sentado no pátio das mulheres. Primeira coisa. O Evangelho diz que ele está sentado lá. E a gente sabe que é o pátio das mulheres, porque a viúva está lá. Está claro isso, né? Os homens não ficavam nesse pátio. Eles passavam por esse pátio, faziam sua oferta e iam para o pátio dos homens, que era a outra camada interna do templo, até onde podia chegar um homem comum, judeu, no caso. Então Jesus não foi para o pátio dos homens, ele ficou no pátio das mulheres, vendo as ofertas que eram feitas. E aí ele viu que a viúva fez uma oferta e viu que outras pessoas tinham feito grandes ofertas. E a viúva ofertou 2 moedinhas que não valiam quase nada. E aí Jesus chama a atenção. Essa mulher ofertou mais do que todo mundo junto, porque ela ofertou daquilo que faltava para ela. Então, ela tirou de si. Eu não sei se vocês estão me entendendo. Ela não tirou do que sobra, ela tirou de si para dar aos outros. Ela tirou da própria subsistência. É isso. Enquanto os outros ofertavam muita quantidade de dinheiro, mas eles não
Eles ofertaram sobras, né? Daquilo que sobrava para eles. Muito bem. Mas aqui também tem um dado muito importante. Ao fazer isso, essa mulher confia em Deus. Porque se ela faz a oferta de algo que lhe falta, é sinal, e é uma oferta religiosa, é sinal de que ela confia muito em Deus. Ela sabe que Deus não vai faltar a ela. Aí a gente pula lá para a viúva de Sarepta, na primeira leitura, que é uma leitura dramática. O profeta Elias chega e fala para ela: mulher, faça para mim um pouco de água. Enquanto ela vai buscar um pouco de água, ele grita: então traz para mim também um pão. Né? Aí ela para e fala assim: pelo amor de Deus, eu não tenho nada. Eu tenho um restinho de farinha na lata, vou fazer esse pãozinho e eu e meu filho vamos esperar a morte depois, porque é a única coisa que a gente tem. Então é uma mulher muito pobre, muito pobre. E o profeta diz para ela: vai e faz o pão, porque não vai te faltar nada. Deus cuida de você. Não vai te faltar. Então, a liturgia reforça para nós esse exemplo da confiança em Deus e da liberdade frente a tudo aquilo que temos, a tudo aquilo que somos, a tudo aquilo que a gente pode oferecer para Deus. E é claro que aqui nós estamos diante de uma figura muito emblemática, que são as viúvas. As viúvas no tempo de Jesus sofriam muito, porque na sociedade uma mulher só tinha valor se ela tivesse um homem do lado. Mulher não tinha valor, só se tivesse um homem do lado. No caso de uma pessoa jovem, se ela tivesse pai ou irmão. No caso de uma mulher casada, se ela tivesse marido. E no caso de uma viúva, se ela tivesse filho. Não é? Então eram mulheres exploradas, inclusive, porque certamente muitas delas eram ricas por causa da herança que os seus maridos deixaram. E aí Jesus acusa os religiosos de seu tempo: eles devoram as viúvas. Devoram as viúvas nesse sentido, de que eles consomem tudo que elas possuem, fazendo longas orações, fingindo, né, fazer longas orações. Então ele denuncia esses religiosos falsos que consomem, né, o dinheiro das viúvas. Então é uma situação muito penosa, a situação das viúvas. Quando a igreja começou, um dos principais trabalhos da igreja era cuidar das viúvas, porque essa mensagem é uma mensagem profética que o cristianismo levou muito a sério no começo, assim, de cuidar das viúvas e de elas não serem mais tratadas como pessoas a serem exploradas ou a serem discriminadas ou a serem... Né? Tanto que na igreja, nos primeiros séculos, existia a chamada Ordem das Viúvas. Era uma ordem muito forte dentro da igreja. As viúvas decidiam muita coisa dentro da igreja. A gente tem testemunhos muito bonitos assim, dessa vitalidade da Ordem das Viúvas. Mas, enfim, isso já é uma etapa cristã da história da salvação. O que fica para nós aqui? Qual é a nossa mensagem aqui hoje? A gente vai olhar para as viúvas como um espelho refletor. A gente vai olhar para a viúva de Sarepta. E a viúva de Sarepta vai mostrar para a gente a viúva do templo. E a viúva do templo vai mostrar para nós alguém que tirou também de si, da sua própria vida, para dar de si para nós. É Jesus. Então, uma vai apontando para a outra até chegar a Jesus. Jesus é aquele que faz a grande oferta no templo, a maior de todas. Não em dinheiro, mas da própria vida. Jesus, ele dá de si. Ele é o Filho de Deus que decide dar a sua própria vida, né, para realizar plenamente a vontade do Pai. E a oferta de Jesus é uma oferta livre. A oração que nós vamos fazer daqui a pouco vai dizer: estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão.
abraçando livremente a paixão. O Pai não impôs isso a Jesus. Não é possível dizer isso. Que o Pai tivesse imposto a Jesus essa morte tão sofrida, tão torturosa, né? Não existe a palavra torturosa, né? Mas inventei aqui agora. Tão violenta, né? Isso não é da vontade do Pai, isso é uma fábrica humana, né? Que a gente fez com Jesus. Mas Jesus deu a vida a si mesmo. Ele transformou o que ele recebeu, o ódio, a violência toda, em oferta de si, em oferta de amor. Então a viúva, ela é uma imagem da entrega de Jesus, da dádiva de Jesus. E aqui agora, vem para nós. Quem é o modelo que nós vamos imitar? O modelo que nós vamos imitar é Jesus. E esse modelo que é Jesus nos convida hoje a fazer da nossa vida uma oferta. Da nossa vida uma oferta. E aqui tem algo importante para nós, porque a gente aprendeu a vir à missa, a buscar Deus, a buscar a religião para pedir, não é? Nós todos fomos educados assim. Reza, pede a Deus proteção, reza para o seu anjo da guarda quando a gente é criança, né? Faça isso, faça aquilo para obter proteção, para Deus cuidar de você. E está certo, não está errado. Só que a gente insistiu muito pouco, quase nada, no aspecto ofertorial da nossa vida. No sentido de o que você tem para oferecer a Deus. E atenção, Deus não precisa de nada material. Ele quer a sua vida. É isso. É a sua entrega. Pão e vinho foi Deus que fez. É fruto da terra, do trabalho humano, que no fundo é tudo Deus que fez. Deus não come pão, Deus não bebe vinho. Isso está nos Salmos. Então, a gente leva para o altar símbolos da nossa vida. É outra coisa. O dinheiro do dízimo é um compromisso nosso com essa experiência de fé e um reconhecimento nosso de que Deus me dá muito, então eu consagro, eu oferto. Mas tu não precisa do dinheiro, não é isso. O dízimo passa por uma outra porta. É a porta da consciência responsável que eu tenho com a minha comunidade de fé, aonde eu bebo e aonde eu nutro a minha fé, onde eu recebo. Então, o que Deus quer da gente? Qual é a oferta que Deus quer da gente? A única oferta que Deus quer da gente é a vida, unida à vida do Filho. Por isso também na oração eucarística a gente vai rezar assim, celebrando pois o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. A gente só pode oferecer o pão e o vinho depois que a gente invocou o Espírito Santo sobre ele. Porque depois dessa invocação, esse pão e esse vinho já são corpo e sangue de Cristo, já é a vida de Jesus. E nós estamos unidos a Jesus pelo batismo. Então, junto com a vida dele, é oferecida também a nós. Mas essa oferta passa pelo dia a dia, não é só aqui na igreja. Passa pelas situações difíceis em que a gente experimenta, né, ter de confiar em Deus, né, em que a gente é convidado a ser como a viúva que não tem nada e abrir mão até do pouquíssimo que tem, confiando em Deus. Então, na vida de cada um de nós, a pergunta é: quando é que você teve que abrir mão? Quando é que eu tive que abrir mão? Das minhas seguranças, das minhas certezas, das coisas que eu achava que tinha que ser daquele jeito, que se fosse daquele jeito não ia ser, né? E no fundo lá do nosso coração dizer assim: meu Deus, agora é com você, eu vou abrir mão de tudo. Conduz tudo. Tem hora na vida que a gente é como essa viúva.
A gente chega no templo lá do nosso coração e a gente joga lá no buraquinho do cofre do nosso coração aquela última segurança que a gente carrega, dizendo para ele: olha, eu me entrego a você, cuida de mim. É isso. Então, queridas irmãs e irmãos, Jesus foi aquele que fez isso. Jesus foi aquele que abriu mão da sua segurança e caminhou em direção à cruz. E caminhando em direção à cruz, ele confiou no Pai, como a viúva do templo, como a viúva de Sarepta. Ele é o nosso modelo. Então, que cada um de nós, ouvindo esse evangelho de hoje, aprendamos a fazer essa entrega de nós mesmos, né? Confiando que Deus cuida de cada um de nós e que Deus não nos deixa faltar nada. Por fim, eu queria só dizer uma palavra sobre o dízimo, que eu acho que esse evangelho tem a ver com isso. Eu, sinceramente, eu não me preocupei quando a igreja estava passando dificuldade financeira. Sinceramente, não. Porque eu entendi que a gente estava vivendo um momento de graça. E o momento de graça era para a gente aprender a ser mais irmãos e mais corresponsáveis. E o momento de graça era para a gente aprender a ficar livre das amarras do dinheiro, dos bens materiais, e aprender a fazer a oferta também disso. Eu acho que a falta que a igreja viveu de ficar no vermelho com as contas, de passar dificuldade para pagar funcionário no final do ano, a gente está falando disso, eu não estou escondendo, nem estou mudando aqui o discurso, não é isso. Mas eu acho que tem uma questão espiritual de fé muito mais séria. E a questão é, né, o que esse momento nos ensina em relação à nossa adesão a Jesus, adesão ao seu Evangelho, adesão ao Pai que cuida de nós e cuida da nossa comunidade, da nossa paróquia. Que Deus nos conceda, então, crescer na fé cada vez mais. Amém.